Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De todas e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer, Deus, por esse momento. E pedimos agora, Pai, que o Senhor nos instrua através da Sua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos despertar para a sua vontade e que o Senhor possa nos chamar para fazer parte do teu reino. Nos abençoe, ó Deus, nós pedimos tudo isso e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado nós estudamos o versículo 51 aos que estavam presentes, nós estudamos o verso 51 e 52 e refletimos sobre a pergunta que Jesus faz lá no verso 51. Se quiser olhar aí na sua Bíblia, o verso 51 do mesmo capítulo que você acabou de ler, tem uma pergunta lá para você pensar. Entendestes todas estas coisas? Que todas essas coisas, todas as 7 parábolas que Jesus conta nesse capítulo 13. E nós vimos a importância de entender a palavra, compreender a palavra, ouvir a palavra, compreender a palavra e praticar a palavra. Essa é a importância que tem para que nós possamos, então, fazer parte do reino de Deus. Como que você vai fazer parte de algo que você não sabe o que fazer? Como que você vai fazer parte de algo que você não entende, se você não conhece, se você não compreende? Se alguém der um avião aqui para você pilotar, você vai fazer o quê? No máximo, você pode conseguir ligar lá uma turbina. E se você conseguir decolar, certamente você vai cair e você vai causar uma tragédia. Por quê? Porque você não estudou a aviação. Você não passou lá 8 anos e o tanto de horas que tem necessária para que você seja um piloto de avião. A mesma coisa no reino de Deus. Você precisa entender o que é o reino de Deus, para que você possa fazer parte desse reino e para que você possa servir a Deus dentro desse reino. Esse é o propósito pelo qual Jesus está ensinando aos seus discípulos. É isso que diz para nós lá, o verso 2 agora. Jesus entra num barco, Jesus se assenta no barco e a partir do verso 3, Jesus vai falar muitas coisas através de parábolas. Hoje nós vamos estudar aqui a parábola conhecida aí como a parábola, né, do semeador. E naquela época era muito comum entender isso que Jesus estava dizendo. Por quê? A cultura que Jesus Cristo estava inserido era uma cultura de subsistência de agropecuária. Qualquer pessoa estava aqui entendendo o que Jesus estava dizendo. Olha, o semeador saiu a semear. A agricultura daquela época era rudimentar, portanto, muito diferente da agricultura de hoje. Não tinha maquinário. O semeador, quando saía a semear, ele nem às vezes nem preparava a terra, ele saía jogando as sementes assim, ó, ele ia andando e jogando as sementes. É por isso que uma cai na beira da estrada, é por isso que outra cai no meio dos espinhos, é por isso que outra cai no meio do solo rochoso, e é por isso que outra vai cair numa terra que vai produzir frutos. Ele está aqui semeando a semente para que tenha uma planta, para que ele possa colher. E aí nós vamos ver que nessa parábola, Jesus, ele termina assim de uma forma bem abrupta. Jesus está contando essa história e no versículo 9 me chama a atenção a frase de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que naquela multidão tinha pessoas sem ouvido?
Será que tinha alguém ali sem orelha? Sem audição? Será que tinha algum mudo ali para Jesus falar isso? Certamente que não. Pode ser que tenha. Mas o que Jesus está dizendo aqui no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É que ele está aqui pedindo para os seus ouvintes prestarem atenção naquilo que ele está ensinando. Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes para que parem o que estão fazendo e agora, então, passem a escutar a sua mensagem, para que eles possam, então, compreender qual é a vontade de Deus. Eu quero pensar com vocês aqui como que a maneira como Deus opera pela sua palavra. Primeira coisa que eu quero pensar duas coisas com você essa noite. A primeira é, como é que Deus opera pela sua palavra? Como que Deus opera pela sua palavra? Primeiro nós vamos ver aqui, do verso 11 ao verso 17, como que Jesus opera pela sua palavra. Se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no versículo de número 10, os discípulos não entenderam nada que Jesus disse. Perceba comigo no verso 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram para Jesus, por que lhes falas por parábolas? Perceba, os discípulos são homens que estão andando com Jesus já há muito tempo, já ouviram vários sermões de Jesus, mas agora eles ouvem essa parábola e não entendem, e depois perguntam para Jesus, por que o Senhor está falando por parábola? O que é uma parábola? A parábola é uma figura de linguagem que se usa de imagens do cotidiano das pessoas para explicar uma verdade. Então, Jesus está explicando aqui para o seu público uma verdade, uma doutrina, um ensinamento, um princípio que ele quer que os seus discípulos guardem no seu coração. E os discípulos não entendem, então eles vão a quem? Eles vão a Jesus. Não tinha Google na época, né? Não tinha livros escritos na época, eles vão direto ao mestre Jesus e perguntam para ele, por que ensina por parábolas? E Jesus responde no verso 11, olha para você ver na sua Bíblia. Porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Porque ao que tem se lhe dará e o terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu lhe falo por parábolas. Olha a sua Bíblia aí, verso 13. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Complicou, né? Quer dizer, se a parábola já estava difícil, imagine isso aqui que Jesus está falando. Meus irmãos, esse texto do 11 aqui até o 17 vai ensinar para nós como que Deus está operando pela sua palavra. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus salva os seus filhos soberanamente. A salvação não está na mão dos homens. Tanto é que Jesus está dizendo aqui, olha, para vocês, meus discípulos, eu vou dar de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para as outras pessoas não. Não é isso que está aí ou está diferente na sua Bíblia? Está isso mesmo? Jesus está dizendo, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Jesus está ensinando que a salvação é um ato exclusivo de Deus que ele concede a quem ele quer. Jesus está revelando o mistério do reino de Deus para os seus discípulos, mas não para todos. Perceba que lá no verso 1 tem multidões se reuniram perto de Jesus. Não é isso que está aí no verso 1 na sua Bíblia? Multidões se reuniram perto de Jesus, mas não entenderam. E ele não deu a conhecer os mistérios do seu reino para as multidões, apenas para os seus discípulos. E aí a gente precisa pensar um pouco nisso, porque as razões que envolvem a salvação não é apenas racional, não é apenas lógica. Se Deus não vier e abrir o nosso coração, e abrir o nosso entendimento, e esclarecer quem Ele é e o que é o seu reino, nós nunca seremos salvos. A salvação é um ato exclusivo e miraculoso de Deus. É Deus que ilumina a nossa mente, é Deus que ilumina o nosso coração, é Deus que nos faz perceber quem Ele é, o que é o reino e como funcionam todas as coisas.
A palavra de Deus, ela vem a nós desta forma em parábolas. E nesse texto aqui, ela é uma parábola do semeador, e a gente vai ver daqui a pouco que tem uma mensagem, mas tem 4 tipos de receptores dessa mensagem. A gente vai ver, lendo essa parábola, que tem uma mensagem, uma semente, um semeador, mas tem 4 tipos de públicos diferentes que vão reagir de 4 maneiras diferentes a esta mesma mensagem. Nós precisamos nos agarrarmos a essa verdade da salvação para que sejamos salvos. O verso 16 e 17 diz o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vocês veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo agora para os seus discípulos: olha, vocês são felizes, porque vocês estão ouvindo as grandezas do reino de Deus. Os profetas desejaram ouvir o evangelho, eles não ouviram. Os profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, e eles não viram. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender aqui que para você, que já faz parte do reino de Deus, você é um privilegiado. Porque você já ouviu a palavra, você já compreendeu a palavra, e você agora faz parte do povo de Deus. Você é um privilegiado de estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Você é um privilegiado de estar aqui nessa noite ouvindo esta mensagem. Você é um privilegiado de estar aqui ouvindo Deus falar de viva voz com você. Você é um privilegiado, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Muitas pessoas vão morrer nos seus pecados e não vão ser salvas. Muitas pessoas vão ouvir o evangelho e não vão entender, e por isso vão ser condenadas ao inferno. Mas nós somos privilegiados porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós entendemos quem é Deus, o que é o evangelho. E aí nós precisamos entender esse negócio do reino de Deus. Enquanto os nossos corações e as nossas canções se juntam para adorar a Deus, cada um de nós adoramos a Deus, e a gente pergunta para nós mesmos. Pergunte para você aí, o que foi que Deus viu em você para Ele te salvar? O que foi de bom que Deus viu em você para Ele te salvar? Nada. Só pecado. Só miséria, uma vida toda errada. Esse é o nosso quadro. E ainda assim Deus vem e revela os mistérios do reino dele para nós. É assim que a palavra de Deus age, trazendo salvação para o seu povo. Mas ainda em segundo lugar, como que a palavra de Deus age? Olhe comigo agora, do versículo 12 até o versículo de número 15, preste atenção nisso. O evangelho de Deus tem 2 propósitos. O primeiro propósito do evangelho de Deus é revelar a salvação de Deus ao homem. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Ponto. Segundo propósito do evangelho é condenar os que não creem ao inferno. Olhe comigo o verso 12. Jesus disse: pois ao que tem, lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo por parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e nem entendam, de sorte que se cumpre. Aí ele vai citar Isaías, o profeta Isaías, 400 anos antes de Cristo, já dizia: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, que ouçam com os ouvidos, que entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está dizendo que muitas pessoas vão ouvir o evangelho e não vão se salvar, porque os seus ouvidos estão tapados, porque os seus olhos estão vedados e porque o seu coração está endurecido. E a pessoa ouve o evangelho, a pessoa ouve o chamado de Deus, mas ela não se rende a Deus porque ela está totalmente incapacitada para se salvar. E no versículo 12,
Jesus declara aqui um princípio que todos nós devemos reconhecer como verdadeiro na nossa vida, no dia a dia. Você é fiel no pouco que você tem com Deus, normalmente vem mais e você terá em abundância. Mas assim, se você for infiel a Deus na sua vida, no seu modo de viver, até aquilo que você tem vai ser tirado da sua vida. Olha isso que está no versículo 12, sem tirar e sem colocar, até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está falando aqui de pessoas que não vivem uma vida 100% comprometidas com Deus. Jesus está falando aqui de um grupo de pessoas que vivem o evangelho de forma relaxada, que não se renderam ainda totalmente ao senhorio de Cristo, que estão envolvidos com coisas dessa vida, desse mundo, e não se renderam a Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. E Jesus está alertando, olha, até aquilo que você não tem vai ser tirado de você. A salvação. O texto segue, meus irmãos. E Jesus explica aqui no 14, no verso 15, a profecia de Isaías, do povo que rejeita a Deus. Lá na época de Isaías, Isaías prega, ninguém se converte. Jesus está pregando. Na cidade dele, ninguém se converte. Sabe o que os discípulos falaram? Quer que a gente ore para vir fogo do céu e matar todo mundo? Ninguém te ouviu, Jesus? Jesus, não, agora não. Nós estamos vendo aqui como é que Deus age. Como é que a palavra de Deus age. Primeiro, trazendo salvação. Mas também trazendo um alerta para cuidado da maneira pela qual você está respondendo a palavra de Deus. Como é que você tem respondido o chamado de Deus para a sua vida? Você tem negado? Você tem trancado seu coração? Você tem trancado a sua decisão? Você tem postergado a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Se Jesus te chamasse para você prestar contas a Ele hoje, como é que estaria a sua vida? É isso que o texto está dizendo para nós. Cuidado, porque você poderá se apresentar diante de Deus e aquele pouco que você tem vai ser tirado. E você não vai entrar no reino de Deus. É assim que Deus age. É assim que a palavra de Deus age. Aqueles que não abraçam a palavra serão julgados pela palavra. Aqueles que não se rendem ao evangelho serão julgados pelo evangelho. Aqueles que não acolhem a palavra de Deus serão excluídos pela palavra de Deus. Quem preferir não ter até o pouco que tem será tirado. O propósito de Deus é uma proposta de graça, mas também é um propósito de julgamento. Deus irá julgar as nações. Deus irá julgar toda a humanidade. É assim que Deus age. Mas o texto ainda me dá um segundo ponto, eu quero pensar com vocês agora sobre isso. Porque Jesus está pregando, né? Ele está trazendo aqui a ilustração de alguém que está semeando a palavra. E ele vai explicar lá na frente que a semente é a palavra de Deus. E ele vai explicar agora, então a gente vai ver 4 maneiras diferentes que as pessoas respondem à palavra de Deus. Olha comigo agora, a partir do versículo 18, quando Jesus fala assim: atendei, pois, vós sobre a parábola do semeador. Ele vai explicar, ele está explicando a parábola para os seus discípulos e para nós também. E ele então diz no verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o diabo e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está explicando o que ele disse lá no versículo de número 4. Olha para você o verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Perceba, Jesus usa uma ilustração do dia a dia do povo, dizendo que a semente que caiu na beira do caminho veio as aves dos céus e a comeram. E agora Jesus está explicando o significado espiritual disso. Porque Jesus não está trabalhando com aves. E Jesus não está trabalhando com sementes. Jesus não está trabalhando com agricultura. Jesus está trabalhando com pessoas. Jesus está interessado em salvar seres humanos, como eu e você, nessa noite. Então perceba, Jesus agora está dizendo que a semente que caiu na beira do caminho é como se o diabo viesse e arrancasse a palavra do coração dessa pessoa. A esse tipo de pessoa eu chamo de um coração impenetrável. Sabe como é que funciona isso? É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas aí o diabo vem e começa a tentar. O diabo vem e começa
colocar tropeços na vida dessa pessoa. O diabo vem e começa a dar a essa pessoa uma vida confortável, e ela começa a relaxar, e ela começa a descansar. E ela para de ler a Bíblia, ela para de orar, ela para de congregar, e é gradativamente, não é do dia para a noite. É uma quinta-feira que você não vem, é um domingo de manhã que você não vem, é um culto à noite que você não vem, daqui a pouco você ficou um mês sem vir na igreja, sem ouvir a palavra, daqui a pouco você voltou às velhas práticas de antes, e o diabo roubou o evangelho do seu coração. E nós precisamos perguntar para nós mesmos, como é que está o seu coração hoje? Como é que está você hoje diante de Deus? Que tipo de terreno é você? Você é aquela pessoa que ouviu o evangelho lá atrás e já esqueceu do que é o evangelho? Esqueceu quem é Jesus? E você está vivendo a sua vida assim, sem nenhum compromisso com Deus, relaxadamente? Como é que está a sua vida hoje? Você precisa pensar. Como é que está você hoje com Deus? Será que você está tendo um relacionamento fiel com Jesus? Porque Satanás, meus irmãos, do diabo vem pensamentos para nós, como imaginações terríveis que nos levam a fazer coisas que Deus abomina. Do diabo vem pensamentos para o nosso coração de destruição, mentes apagadas, pessoas que não amam a Deus. Do diabo vem tentações para o nosso coração, como inquietações, uma mente cansada, uma mente distraída, como se Deus não existisse. Como é que está o seu coração hoje? Será que você é esse tipo de semente, de solo, que recebeu a mensagem, mas o diabo veio e já arrancou do seu coração? E não é apenas para pessoas fora da igreja, é também para pessoas membros desta igreja. Como é que eu sei, pastor, que o meu coração é um coração que a palavra não penetrou e que o diabo roubou? Você tem que perguntar para você mesmo, será que as pessoas dessa igreja podem se achegar a mim e contar comigo para viver o evangelho? Você tem que perguntar para você, será que eu ainda guardo no meu coração ressentimentos contra o meu próximo? Será que ainda no meu coração eu sou uma pessoa amargurada da vida? Será que ainda no meu coração eu deixo o meu semelhante de lado? Será que eu estou existindo apenas para ferir o meu próximo e para apunhalá-lo pelas costas? Será que no meu coração eu sou uma pessoa dura, ao invés de ser solícito com o meu irmão? Será que no meu coração eu sou uma pessoa que sirvo apenas para apontar o erro das outras? Se você está agindo assim, certamente o diabo já roubou o evangelho do seu coração. E você é semelhante a esse solo que o evangelho foi pregado, mas o diabo tirou, e só tem amargura. Você só tem amargura na vida. De sua boca só sai palavras para amaldiçoar o próximo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa voltar a encontrar com Cristo para que Ele alivie o seu fardo. Mas tem um segundo solo aqui, e vai só piorando. Versículo de número 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz. Antes de pouca duração, enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa se escandaliza. E eu chamo esse coração aqui de coração superficial. A pessoa vem para a igreja, ouve o evangelho, se batiza, oba-oba, vou ganhar o mundo. E essa pessoa tem até uma imagem que é crente, está até envolvida assim, com o evangelho, aquele fogo, que a gente chama lá na Bahia de fogo de palha, que queima, é bonito, né, quando você queima a palha. O fogo pega rápido, mas na velocidade que pega, ele apaga. Não dura, não tem durabilidade. É aquela pessoa que ouve o evangelho, viu Jesus aqui, gostou da igreja, das coisas da igreja, mas veio a primeira aflição, ela abandona a fé. É isso que Jesus está dizendo. É uma pessoa que ouve a palavra com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade. É um coração entusiasmado, que começa a diminuir, começa a diluir as condições adversas, as lutas, as dores, o sofrimento, e essa pessoa começa a reclamar de tudo, quando ela pensa que não, já saiu da igreja, já saiu do evangelho, já abandonou a fé.
É uma fé que professa superficialmente em Jesus, ela não dura. É uma fé que não é real, é uma fé temporária. Ela não suporta a luta. Como é que eu sei que eu sou esse tipo de pessoa? Porque o entusiasmado aqui, ele é uma pessoa de momento. Ele não persiste. Ele não tem durabilidade. É como uma planta sem raiz, se passar um vento, derruba. Na primeira praga que vem, já derruba. Uma pessoa que é assim, ela vive desanimada. Você conhece alguém que é desanimado com as coisas da igreja? Você conhece alguém que não tem entusiasmo com as coisas da igreja, que não tem alegria? Alguém que é indisposto com as coisas de Deus. Fala, vamos fazer um negócio aqui para Jesus? É você. Uma pessoa entusiasmada lá atrás, mas agora morreu, acabou. Apagou. A chama da fé apagou no seu coração. Você não tem mais alegria. É um resmungão. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa irritada. Ela tem raiva de tudo dentro da igreja. É esse tipo de solo que não tem raiz em si mesmo. Não tem profundidade no evangelho. E como é que eu sei disso? O modo como a gente age durante o dia a dia constitui a medida para verificarmos se estamos enraizados na palavra ou se ouvimos apenas de modo superficial. Como é que eu sei que eu não sou esse solo? Você ama a palavra de Deus? De verdade mesmo, você ama? Quantas vezes por dia você bebe a palavra de Deus? Quantas vezes por semana você para ler a Bíblia? Como é que está o seu calendário com a reunião de oração e de estudo bíblico aqui na igreja? Você ama o culto de quinta-feira? Que é a exposição do evangelho pura? Você ama participar da escola bíblica? Você ama estudar a Bíblia na sua casa? Pergunta para você mesmo. A gente precisa perguntar para nós, precisa pensar. A gente precisa refletir como é que está a nossa vida. E aí, meus irmãos, essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Tem um terceiro tipo de terreno agora. Verso 22, acompanhe na sua Bíblia. O que é semeado entre os pinhos é o que ouve a palavra. Porém, essa aqui é forte. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e você fica uma pessoa infrutífera. Jesus conhece a gente, né? Eu chamo esse terceiro coração de um coração sufocado. É a semente que caiu entre os espinhos. E quando a planta vai crescendo, os espinhos a sufoca, a aperta. A palavra sufocar aqui dá origem à nossa palavra conhecida por ansiedade. E a palavra ansiedade traz a sua ideia, no seu princípio, na raiz da sua palavra, estrangulamento. É como se alguém tivesse agarrado ao nosso pescoço, nos asfixiando. É isso que Jesus está dizendo. Que a semente que cai entre os espinhos é uma pessoa que está se asfixiando, sem ar, sem fôlego. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela tem dificuldades. Ela tem dificuldade de temperamento, de predisposição. Essa pessoa ela é tendente à depressão, à inveja e a desânimo. É a palavra que caiu e os espinhos, Jesus disse, sufocaram. Para esse tipo de solo, para esse tipo de coração, os prazeres mundanos acabam sufocando essa pessoa. Ela ouviu o evangelho. Ela entendeu o evangelho, mas as coisas do mundo estão sufocando esse tipo de crente. Ou seja, ela está sendo atraída pelo estilo de vida lá fora. E ela quer, e ela pensa que pode servir a Deus aqui dentro e viver um estilo duplo lá fora. E aí Jesus está dizendo que esse tipo de semente, que cai nesse tipo de solo, é um coração que está sufocado com as coisas da vida. Porque essa pessoa, ela tem a necessidade urgente de se parecer com o mundo. Ela quer fazer o que o mundo faz, ela quer andar do jeito que o mundo faz, ela pensa nos cartões de crédito, no dinheiro, no lucro, busca recreações lá fora, busca ambições para os seus filhos,
busca lazer de todos os tipos, mas é infiel no dia do Senhor, em que está aqui adorando a Deus. Essa pessoa, ela prioriza de modo muito breve as coisas de Deus. E ela pensa mais naquilo que o dinheiro pode dar para ela. E sabe o que acontece? Gradativamente, as coisas desse mundo vão sufocando esse tipo de pessoa. E o dinheiro vai começando a enganar esse tipo de pessoa. Querem sempre mais. Querem sempre mais e mais e mais. Sabe o que acontece? A vida cristã dessa pessoa não passa de um show. Ela se apresenta uma vez por semana na igreja. E de segunda a sábado a vida dela é o oposto do que vive aqui dentro. Não passa de um show. É a pessoa que está sufocada. Ela está sufocada, ela sabe que está sufocada, mas ela não consegue se livrar. E o que me pasma aqui nessa parábola é que Jesus, ele conta e nos dá o exemplo de 4 pessoas. 3 são negativos. Apenas um é positivo, que é o último agora que a gente vai ler. No verso de número 23. E eu falei assim, meu Deus, não tem alguém, uma semente que salva? Porque está difícil essa parábola aqui, de descer no meu coração. Uma foi as aves que comeram. A outra caiu no meio da rocha. A outra os espinhos sufocou. Eu falei, a quarta morreu. Mas ainda bem que a quarta não morreu, né? Vamos ver o verso 23 então, que diz para nós. Mas o que foi semeado em boa terra é o quê? É o que ouve a palavra e a compreende. E o que é que acontece? Esse frutifica 100, 60 e 30 por 1. Glória a Deus, que tem semente que vai cair em um coração fértil, que vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. E isso daqui eu chamo de coração receptivo e mudado por Deus. É lindo isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é graça pura de Deus. De pegar um coração como o nosso, limpar, purificar e fazer ele produzir bons frutos. E aqui está a exortação para nós. É a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos no verso 51. Entende essas coisas que a gente leu semana passada. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui no verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o resultado de quem ouve a palavra de Deus é que você vai florescer. É que você vai se tornar uma planta vicejosa. É que você vai frutificar na casa de Deus e na vida das outras pessoas. Quem entende o evangelho tem uma vida totalmente transformada. Semana eu estava andando aí pelas roças de São Domingos. Glória a Deus que os produtores de café da igreja estão aumentando. Quem dera se todos nós fôssemos, produtores de café. E aí eu passando, estou começando a ficar apaixonado por café. De tão bonito que é. Passei numa plantação de café, cada pé de café bonito, cada flor branca enorme. Eu falei, isso é resultado da chuva. Mas eu passei em uma também abandonada, feia, cheia de mato por dentro. E umas florzinhas murchas e mirradas. Gente, você acha que Jesus quer fazer o quê comigo e com você aqui? Você acha que Jesus quer que você seja o quê nessa noite? Sinceramente, o que é que você quer que Jesus faça com você? Você acha que Jesus quer que essa palavra que está sendo pregada nessa noite no seu coração, venha o diabo e roube o seu coração? Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer que essa palavra que está sendo pregada no seu coração, venha as coisas dessa vida e tire do seu coração? Você acha que Deus quer que essa palavra que está sendo pregada no seu coração, venha as coisas da vida e sufoque você? Não! Sabe o que Deus quer? Deus quer que você ouça. E que você mude. Você precisa mudar o seu jeito. Você precisa fazer o que você nunca fez antes. Você não vai ter uma transformação de vida se você continuar com as velhas práticas. Não adianta.
Se a igreja tivesse um RH, eu ia dizer para você, passe lá agora e peça baixa. Porque você não está vivendo o evangelho como você tem que viver. Mas como a igreja não tem RH e não tem baixa, tem Jesus e tem graça e tem perdão, o que é que você tem que fazer? Receber o perdão, receber a graça e ser transformado para florescer, para frutificar. Somos chamados todos para florescer, para frutificar. Não endureça o seu coração com os prazeres dessa vida, é ilusão. Para de postergar o que Deus quer fazer na sua vida, você está perdendo tempo. Deus quer usar você. Deus quer transformar radicalmente a sua vida. Meus irmãos, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E nós não podemos mais continuar endurecendo nosso coração, rangendo nossos dentes e perguntando, será que é comigo? É com você. Entregue a sua vida hoje para Jesus. Não tenha medo. Não tenha reserva, não tenha vergonha. Jesus deseja e quer que essa semente ache morada no seu coração para você florescer. Choremos pelos nossos pecados. Não confie nas riquezas desse mundo. Elas são bugigangas vazias. É por isso que o Apocalipse descreve o céu como rua de ouro. Você já parou para perguntar por que a rua no céu é de ouro? Porque o ouro não tem nenhum valor no céu, a não ser para ser pisado por nós. Então, por que a gente fica buscando coisas ainda dessa vida, esquecendo o que Deus tem para nós? 4 aplicações para nós irmos para casa pensando essa semana. Primeira, todos nós, inclusive o pastor, nós precisamos fazer agora uma autoavaliação da nossa vida. Você e Deus. Você precisa fazer uma autoavaliação e que tipo de solo o seu coração representa em relação à palavra de Deus. Quem é você em relação a receber a palavra de Deus? O que o diabo roubou? O que sufocou nos problemas dessa vida? O imediatista que se empolga e depois desempolga? Ou você é um crente que recebe a palavra e está florescendo e frutificando? Segunda aplicação para nós, nessa semana. Para a gente pensar. Ora, o mundo está cheio de desafios. Tem várias coisas querendo nos tragar. Tem várias coisas querendo sucumbir a nossa fé. Problemas da vida, problemas financeiros, problemas de ordem emocional. Uma cultura anti-Deus, anti-Cristo, que está instalada na sociedade. Nenhum lugar fora da igreja que raramente você vai ouvir uma mensagem como essa. O que é que nós precisamos fazer? Aprender a fortalecer a nossa fé e aguardar o nosso coração. Terceiro, que você vai fazer? Priorizar o reino de Deus na sua vida. Quarto, você precisa compartilhar essa palavra com outras pessoas. O semeador que saiu a semear. Você vai ter 4 tipos de pessoas. 3 não vão te ouvir, mas uma vai te ouvir. E essa que te ouvir pode se tornar uma nova membro desta igreja e do reino de Deus. E a parábola termina trazendo uma palavra de esperança e de transformação para todos nós. Independente da maneira que você se encontra nessa noite, independente de como você está nessa noite, você precisa entender que se você se arrepender, se você mudar o seu coração, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode ressuscitar a sua fé. Deus pode transformar o seu coração infértil no coração mais fértil desta cidade. E Deus pode, através da sua vida, trazer novos frutos para a glória do nome dEle.